Olá, estamos aqui para mais um Café Mais Palavra. Hoje eu queria falar sobre a graça e o perdão de Deus. Nós sabemos que a graça é um favor imerecido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele para morrer por nós. Na verdade, Deus criou tudo que é habitável, tudo que a gente pode ver. Ele criou para que um dia o Filho dele viesse. Então, ele sabendo que lá no Éden nós escolheríamos conhecer o bem e o mal, ele sabendo que ele precisaria julgar o mundo na época de Noé, e ele sabendo que quando ele levantasse um povo, o Filho dele seria crucificado pela dureza do nosso coração, ainda assim ele criou todas as coisas. Isso é a graça, um favor imerecido de Deus na nossa vida. Então veio a cruz de Cristo, ali ele levou sobre si todos os nossos pecados, e nos reconectou a Deus. Nós estamos agora de forma integral, só que nós ainda vivemos nesse mundo. E eu queria falar sobre essa vivência nesse mundo, a maneira que a gente tem de ser mais íntegro e reto diante de Deus, que é escolhendo sempre perdoar. Porque quando Jesus morreu na cruz, Deus nos perdoou, né? Ele precisava, ele disse lá no Éden, para serpente, és maldita dentre todos os animais da terra, e o filho porém inimizade entre a mulher e ti, a descendência dela e você. E o filho dela lhe ferirá a cabeça, ainda que você lhe fira o calcanhar. Então era necessário que um homem, sem qualquer pecado, nos perdoasse diante de Deus. E eu queria ler um trecho aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que ele fala o seguinte: ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter a prova de que em tudo sois obediente. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, quando nós somos perdoados na cruz, nós somos feitos corpo de Cristo. O Paulo, em 1 e 2 Coríntios, ele deixa muito claro para aquela igreja que é a unidade que nos santifica. E lá em 1 Coríntios, eu não sei se vocês se recordam, ele fala assim, lá em 1 Coríntios 5, que uma pessoa estava deliberadamente em pecado público diante da igreja. Ele fala que aquela pessoa fosse entregue a carne a Satanás e, para que a alma fosse salva no dia do Senhor, ela fosse retirada da convivência enquanto igreja. E aqui, lá do outro, ele estava sendo ofendido por uma pessoa, e ele sabia que essas ofensas estavam causando uma situação ruim dentre os coríntios. Mas Paulo pede a eles: perdoem a quem falou de mim, para que essa pessoa se sinta amada no meio de vocês, se sinta valorizada no meio de vocês. Eu queria falar a importância do perdão para quem recebe. Muitas vezes, ainda que seja uma pessoa distante da igreja, quando a gente está ali rancoroso, com raiva, afastado, ignorando, ela pode não se sentir amada dentro do corpo de Cristo. Mas principalmente de quem perdoa, porque Paulo fala ao final, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Como eu disse, lá no Éden tinha uma serpente. Satanás nos conhece melhor do que qualquer coisa, porque ele vê a raça humana desde que ela foi criada. E ele convive. Então ele nos induz a erro, a engano. Ele não pode tocar naquele que já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, mas ele pode nos conduzir ao engano, ao erro, à dureza de coração. Então, quando a gente escolhe perdoar, a gente tira uma vantagem dele sobre a nossa vida. Eu queria mais uma vez falar sobre a importância do perdão aqui nesses cafés. Eu acho que deve ser a segunda ou terceira vez, porque isso é algo que nos conduz a sermos mais retos diante
daquele que nos perdoa na cruz. Pai, muito obrigada, Deus, porque o Senhor criou todas as coisas para que nós fôssemos feitos parte do seu ciclo infindável de amor. Muito obrigada, Pai, pela graça, que é o favor imerecido, e muito obrigado pela graça sobre a graça, que é poder entrar na sua presença por meio de Jesus. Nos conduz mesmo, Pai, a nos amar uns aos outros como Jesus nos amou e que nós escolhamos, cada dia mais, começando por mim, perdoar quem está ao nosso lado. É o que eu te peço em nome de Jesus.